eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui outra vez para adiantar o assunto da Escola Bíblica Dominical nesta primeira parte da Escola Bíblica, na qual nós apresentamos algumas informações sobre o assunto da Escola Bíblica através de respostas que os irmãos enviam pelos vídeos. E nós então tomamos conhecimento já de uma parte introdutória do assunto da Escola Bíblica para facilitar os irmãos e aqueles que participam da Escola Bíblica no entendimento do assunto, quando daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos então a nossa transmissão do conteúdo doutrinário da Escola Bíblica. Mas nós estamos prosseguindo com o tema, o preparo da igreja para o arrebatamento, ou seja, o tema das nossas escolas bíblicas, e este tema está baseado no estudo que nós estamos fazendo no livro de Apocalipse, porque no livro de Apocalipse nós estamos agora encontrando a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel, e isso em relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias no preparo da igreja para o arrebatamento. E o texto bíblico hoje está baseado em Apocalipse capítulo 2, dos versos 12 a 17, ali relacionado à carta a Pérgamo. E nós então iremos agora à nossa primeira pergunta. Vamos lá? A primeira pergunta diz assim, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 13 a 15, o que contaminou e descaracterizou a fé verdadeira na igreja de Pérgamo? Essa resposta virá de lá de Santa Catarina, e quem vai nos responder é Ana Paula. Ana Paula Mendes é do grupo de jovens da nossa igreja lá em Palhoça, em Santa Catarina. Ana Paula, a paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta número 1, o que descaracterizou a fé verdadeira na igreja de Pérgamo foram as falsas doutrinas implantadas pelos nicolaítas por Balaão, que levavam o povo a cometer pecado ao erro através do sacrifício de idolatrias, através da prostituição. Viviam mais o reino material do que o reino espiritual. Em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21 diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, que possamos viver sempre na dependência do Senhor, em espírito e em verdade. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Ana Paula, você foi em cima do assunto, porque realmente o que descaracterizou, contaminou e descaracterizou a doutrina em Pérgamo foi exatamente a doutrina vinda da ideia de Balaão, né? Balaão ali, com as falsas doutrinas de Balaão, e que levou a igreja a pecar exatamente através dali do sacrifício da idolatria e também da prostituição e tantas outras coisas que transformaram aquilo que era um reino espiritual em um reino material. Muito bem colocado na sua resposta, Ana Paula. Obrigado pela sua participação. Muito bem, vamos então agora à nossa segunda pergunta. E a segunda pergunta vamos ler. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 13, identifique o maior erro cometido pela igreja de Pérgamo que permitiu a mudança de direção no projeto de salvação. Quem vai nos dar essa resposta vai ser lá do estado do Pará e vai ser a nossa irmã Emily Evelyn. Ela é do grupo de senhoras da nossa igreja lá na capital do estado do Pará, na cidade de Belém. Irmã Emily, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, irmã. Respondendo à pergunta de número 2, o maior erro cometido pela igreja de Pérgamo foi seguir as falsas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, que trocaram o projeto de salvação pela graça pelo projeto de salvação pelas obras. E o texto está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Emily. É exatamente esse o cerne da resposta, né? Porque o maior erro cometido ali pela igreja de Pérgamo, segundo exatamente o que nos mostra aqui, o capítulo, do capítulo 2, né? No verso 14 e 15,
foi exatamente ter trocado ali o projeto de salvação, que era pela graça, trocando isso por um projeto de salvação pelas obras. Ali exatamente através das doutrinas de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, e isso realmente levou a igreja ali a esse tropeço, a essa troca, né? E foi o maior erro cometido pela igreja de Pérgamo, foi exatamente isso. Algumas pessoas até achavam que a resposta estava no verso 13, mas não. A resposta do verso 13 é outra situação. O 14 e o 15 é que mostra exatamente ali o grande erro. Seguir, né? A expressão de dizer, tens lá os que seguem a doutrina. Então, era exatamente aquilo que foi o grande erro da igreja ali naquele período. Mas não eram todos, tem lá os que seguem, mas tinha também os que não seguiam. Amém. Obrigado pela sua participação, irmã Emily. A paz do Senhor. Então, irmãos, a terceira pergunta agora, vamos continuar. Ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 16, qual a palavra do Senhor para o momento com o objetivo de combater os erros impostos à igreja em Pérgamo? Essa resposta nos virá agora exatamente lá do Rio de Janeiro. E quem vai responder é o Felipe Piccone. O Felipe Piccone é obreiro da nossa igreja lá na capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Felipe, muito bem-vindo. A paz do Senhor a você. A palavra revelada é a espada que sai da boca do Senhor. É a espada de dois gumes, que separa aquilo que é do Espírito Santo e aquilo que não é. Aquilo que é razão da revelação, aquilo que é santo e que é profano. A paz do Senhor Jesus. Então, Felipe, realmente era esta palavra, né? A palavra que sai da boca do Senhor, é a única que é capaz de combater aquilo que é a falsa doutrina, combater aquilo que é imposto à igreja, né? Ali em Pérgamo. Então ela tinha ali o Senhor Jesus como aquele que tinha a espada aguda de dois gumes, ou seja, os dois fios, que é exatamente aquela diferença que a igreja teve condição de fazer entre o que é razão, o que é revelação, aquilo que é do Espírito Santo e aquilo que não é do Espírito Santo, porque ali operou também, né, o espírito de inteligência ou discernimento, conforme profetizado pelo profeta Isaías. Muito boa a sua resposta, Felipe. Obrigado pela sua participação. A paz do Senhor a você. Muito bem, irmãos, a nossa quarta pergunta agora, ela diz o seguinte, vamos lá. Lendo Apocalipse capítulo 2, agora o verso 17. Qual a operação do Senhor naquele tempo e hoje, que serve como remédio para não ser atingido por essa ação do adversário? Então, a operação do Senhor naquele tempo de Pérgamo e também nos dias de hoje, que serve como remédio para que a igreja não seja atingida por aquela ação ali do adversário. Essa resposta nós vamos receber lá dos Estados Unidos, e quem vai nos dar a resposta é a nossa irmã Ana Clara. A Ana Clara, ela faz parte do grupo de jovens da nossa igreja lá em Everett, nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos. Muito bem-vinda a nossa irmã Ana Clara. Paz do Senhor, irmã. Answering the question number 4, the Lord's operation involves listening to what the Holy Spirit says to the churches. Revelation 2:17, part 8. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. This operation serves as a remedy from the church to not be affected by the adversary's actions. In that time, the Lord's operation combated all the false doctrines within the church with the sword of the Lord's mouth. Today, the Lord's operation combats those bringing identical false doctrines with the revealed scriptures. Peace of the Lord Jesus. Muito bem, Ana Clara, eu vou repetir aqui a sua resposta, porque algumas pessoas têm alguma dificuldade para ler na tela, né, no aparelho que está usando. Então a resposta da Ana Clara foi a seguinte, ela disse assim, respondendo à pergunta número 4, a operação do Senhor está em ouvir o que o Espírito diz às igrejas, conforme o texto de Apocalipse capítulo 2, verso 17, que diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa operação serviu como remédio para a igreja não ser afetada pelas ações do adversário. Muito bem. Naquele tempo, a operação do Senhor combateu as falsas doutrinas com a espada da boca do Senhor. E hoje, a operação do Senhor combate com a palavra revelada, espada de dois gumes, palavra revelada, aqueles que têm
que tentam trazer falsas doutrinas, né, para dentro da igreja. Foi essa a resposta muito bem colocada pela Ana Clara, em língua inglesa, participando conosco da Escola B. Obrigado, Ana Clara, que Deus abençoe você e todos os jovens também da nossa igreja em Everett, nos Estados Unidos. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, agora a nossa quinta pergunta, ela é destinada às crianças, intermediários e adolescentes. E essa pergunta, ela vai ser repetida pelas professoras, alguns casos aqui, né? Vai ser repetido, mas vamos ler. Ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 18, agora verso 18, comparado com Mateus capítulo 3, verso 11. A pergunta é, a quem se refere a expressão, o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo? A primeira resposta nossa virá bem de longe, ela vem de lá do Uzbequistão, da nossa igreja em Samarcã. E quem vai responder ali essa pergunta vai ser a nossa irmã, nossa querida irmã Sofia Berendeva. Ela, na verdade, mora na capital, em Tashkent, mas ela faz parte do grupo de irmãos da nossa igreja lá em Samarcanda. Eu a conheço pessoalmente pelas reuniões em vídeo e ela é muito participativa na escola bíblica. Ela vai começar cumprimentando em português e vai continuar falando em russo. Sofia, muito bem-vinda à nossa escola bíblica dominical, porque logo depois da Sofia, nós teremos também, lá do Paraná, o grupo de crianças intermediárias e adolescentes da igreja de Cascavel. Vamos então às duas respostas. Мир Божий, а паж до Сеньора Иисус. Это выражение относится к Иисусу Христу, потому что Иисус есть Сын Божий, который крестит свою церковь Духом Святым и огнем. Его очи глаза видят все и проницают все, и Он не мерится ни с каким грехом. Все nечистое сгорает в Его присутствии. Он святой, и нам нужно быть святыми, как Он. Мир Божий, а паж до Сеньора Иисус. Na pergunta 5, lendo Apocalipse 2:18 e Mateus 3:11, a quem se refere esse versículo? Refere-se a Jesus, nosso único Salvador, a paz do Senhor Jesus. Amém, crianças? Realmente se refere ao Senhor Jesus, né? Aquele que é o nosso único Salvador. E eu quero dizer ainda mais, Ele é o nosso único Salvador e Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então a resposta ali dos irmãos, né, das crianças, intermediários, adolescentes de Cascavel, lá no estado do Paraná. Eu tinha esquecido de falar, é no estado do Paraná, a cidade de Cascavel. Mas de lá do Uzbequistão, foi muito boa a resposta da Sofia quando ela disse, essa expressão refere-se a Jesus Cristo, porque Jesus é o Filho de Deus que batiza a igreja com o Espírito Santo e com fogo. Seus olhos veem e penetram tudo, e ele não tolera nenhum pecado. Tudo que é impuro se queima à sua presença. Que maravilha! Ele é santo e precisamos ser santos com ele. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha, Sofia. Muito boa, muito completa a sua resposta a essa pergunta. Que Deus abençoe e sempre estaremos nos vendo lá na nossa reunião constantemente. Toda semana temos uma reunião com nossos irmãos em Samarcã. E a Sofia, com sua família, ela faz parte, né, da classe ali de intermediário da igreja. Mas ela, com a sua família, participa ali do culto em Samarcã semanalmente. Obrigado, Sofia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua infância, as demais crianças, intermediários, adolescentes da nossa igreja lá em Samarcã e toda a sua família. Obrigado. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, agora a nossa sexta pergunta é para a classe de acessibilidade. E ela diz o seguinte, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 18 e Mateus 3, verso 11, a pergunta é, quem é que batiza com o Espírito Santo? Agora vamos ter então duas respostas. A primeira vem do estado do Ceará, o grupo de acessibilidade da nossa igreja lá em Fortaleza. E depois vamos descer um pouco mais e vamos para o estado da Bahia. E lá na Bahia, na igreja lá na cidade de Marialva, o Miguel Ribas, ele vai nos dar uma resposta também. Vamos então às duas respostas. Pergunta para o grupo de acessibilidade. Lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 18, e Mateus, capítulo 3, verso 11, quem é o que batiza com o Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Miguel,
Lendo Apocalipse em capítulo 2, verso 18, e Mateus 3, verso 11, quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Isso mesmo, Jesus. A paz do Senhor. Miguel, a palavra certa é essa, né? Você resumiu toda a resposta na palavra Jesus. Jesus é aquele, né, que diz que batiza com o Espírito Santo, né? É aquele que na resposta à pergunta é exatamente quem batiza com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Então você respondeu muito bem, rapidamente, mas respondeu muito bem. Também o grupo de irmãos de acessibilidade lá de Fortaleza, né? Muito claramente ali, dizendo que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, porque o João Batista, quando apresentou Jesus por revelação de Deus, ele disse: este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem colocado nas respostas dos irmãos. Obrigado, a paz do Senhor aos irmãos. Então, vamos agora, irmãos, fazer a nossa última parte, porque ela está relacionada à participação de uma classe toda especial que nós temos nas igrejas, que é a classe de bebês, ou seja, de crianças de 0 a 3 anos e mais irmãs gestantes. E nós temos aqui uma participação notável de dois bebês, né? Nós temos aqui o Gustavo, que é lá do Rio de Janeiro, e ele é da igreja lá da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E ele vai falar ali, vai dar a resposta. Depois nós vamos para o estado de Minas Gerais e lá nós temos o Isaac, da nossa igreja, lá na cidade de Formiga, lá no estado de Minas Gerais. Ele vai nos dar também uma colocação muito boa e nós vamos gostar muito do que ele vai transmitir, porque ele não vai transmitir uma resposta, não. Ele vai transmitir que ele canta muito bem. Vamos então ouvir os nossos bebês. Gustavo, quando lemos lá no livro de Apocalipse e Mateus, a quem se refere a expressão o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo? A paz do Senhor Jesus. Então vamos tocar então. Introdução, hein? Vamos lá. 3 e dedinho assim. Aqui, ó, na escaleta. 3 e... Olhava, sangue do Cordeiro. Aleluia. 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 Vamos cantar de novo. Vamos. Irmãos, vejam que maravilha, uma participação tão boa das nossas crianças, dessa classe da igreja, né? A condição ali do Isaac, a mãe ali ajudando ali no louvor, a segurar a mãozinha dele para tocar ali a escaleta. E ele já antes, no início, já deu o tom, né, de que ele queria. Ele começou já a introduzir ali, né, com a sonoplastia própria, né? Ele começou ali a introduzir o louvor e cantando ali o clamor pelo sangue do Cordeiro e dizendo aleluia e aleluia com muita alegria. Gustavo, você certamente, você deve ser aluno da professora Janaína, aquela que apresenta a aula de louvor das crianças ali pelo YouTube, depois da EBD, entendeu? E vou te dizer uma coisa, você terminou dizendo, vamos cantar mais. Eu gostaria de ter ouvido você cantar mais, porque você está cantando muito bem na sua idade. Que maravilha, vai ser certamente um membro do grupo de louvor da sua igreja no futuro. Glória a Jesus. Também ficamos muito felizes com o Gustavo, lá do Rio de Janeiro. Gustavo, que maravilha a maneira como você se colocou ali no púlpito, né? No púlpito, dentro de um púlpito, um pastorzinho, né? Nessa idade. E do lado do púlpito ainda um óculos escuro. Eu não sei se é uma imitação do pastor Gedeuti, mas é um óculos escuro do lado do púlpito. Eu fiquei maravilhado com isso. E a maneira como você manuseou aí a folha, você vai ser um jovem que vai manusear bem a palavra do Senhor, viu? Deus abençoe, vai ser uma grande bênção a participação dos nossos bebês na escola bíblica. É uma coisa gloriosa, como eles são sensíveis às coisas do Senhor. Glória a Jesus.
Muito bem, irmãos, encerrando aqui esta parte, nós então vamos agora lembrar aos irmãos que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical, ou seja, o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica, que vai servir de alimento para você nesta manhã. Não deixe de continuar no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, aí até agora, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, quando vai iniciar a Escola Bíblica e o ensino doutrinário desta manhã. Até lá, então, que Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus.